Bom dia, pessoal. Nós estamos hoje aqui, eu sou para falar um pouquinho mais sobre o Aprimora, né? Eu sou a coordenadora do Aprimora, Luciane. Estamos com uma convidada especialíssima aqui, a Simone, que é a nossa coordenadora da Associação Sul-Paranaense da Rede Adventista. A Rede Adventista está conosco aí já há 1 ano e meio, né, Simone? Uhum. E ela vem contar algumas coisas legais ou não tão legais, né? A gente vai ver agora, de toda a implantação, de como está sendo o processo do uso do Aprimora nas escolas da Rede Adventista, né? Nós temos 11 escolas. Nós estamos com 9 escolas, 10 escolas agora para 2019. Isso, então 10 escolas utilizando o Aprimora. De que níveis? Estamos com do primeiro ano até o 5º e uma das escolas até o 9º ano. Então, vamos ver aí o que a Simone tem para nos contar. Então, sejam todos bem-vindos. Da mesma forma que as demais webinars, vocês podem ir enviando as suas perguntas e nós vamos respondendo de acordo com a demanda aí de vocês, ou então, se a gente achar necessário, a gente deixa para responder tudo no final. Mas contamos com a participação de vocês, se quiserem também fazer alguma colaboração, comentários em relação a como é o uso de vocês, sempre muito bem-vindo, tá? Então, Simone, a primeira coisa que eu queria que você contasse para nós, o que brilhou os olhos da associação quando vocês conheceram o Aprimora e aí quiseram adquirir esse produto nosso? Foram 2 motivos, 2 razões. A primeira razão é porque nós temos uma avaliação interna institucional, que a gente chama de PAEB, e que nesta avaliação trabalham os descritores. Então, a gente vem há bom tempo aí estudando, nos aperfeiçoando nisso, e a gente entende que o processo até chegar lá na professora que está trabalhando na sala de aula, ela é um processo longo e que requer muita capacitação desse professor, até porque o nosso professor, ele não sabe montar questões baseadas em descritores. Então, quando nós percebemos que existia no mercado, né, um produto que já trabalhava isso de uma forma prática para a professora simplesmente ali montar uma lista ou aplicar aquilo ali para o aluno, então isso foi a primeira coisa que nos encheu os olhos. E o segundo motivo foi pelo qual eu consigo fazer uma educação individualizada de acordo com as deficiências e necessidades de cada um dos alunos, que esse é um outro grande problema na educação, né? Porque eu tenho uma sala de, sei lá, 25, 30 alunos, cada um com uma demanda diferente, cada um com uma defasagem diferente, ou não, e como que o professor consegue fazer aquilo individualizado para o aluno, né? A prova, ok, a prova ele consegue verificar a grande média, o que acertou, o que errou. Mas e a partir daí? O que é que eu consigo fazer de atividades, de listas, de coisas individualizadas para aquele meu aluno? Então, o Aprimora, ele veio suprir essas duas, né? Esses foram os 2 principais pontos que a gente... Ainda nessa semana, nós tivemos uma outra webinar em que eu destaquei 5 pontos importantes do Aprimora, e um dos pontos, né, é esse grande barato que eu digo, né, para o pessoal, desse diferencial do Aprimora, né, do trabalho adaptativo, da criança ou do estudante trilhar os seus próprios caminhos, e ele se reencontrar. E principalmente agora, né, com a educação inclusiva, em que eu tenho muitos alunos de inclusão, como é que eu faço com que esse meu aluno, diferente da turma toda, consiga crescer, consiga desenvolver, né, alcançar determinados objetivos ali no processo de aprendizagem, que é diferente para a turma toda. Sem se sinta, né, sem se sentir excluído ou diferenciado, né? Então, isso também a gente falava daquele aluno que já
que trilha sozinho, né, que ele já tem uma bagagem, consegue ir sozinho, e também naqueles alunos que ainda requerem têm necessidade em alguns pontos. Então, isso é o grande diferencial da Primora, né, que trabalha. Beleza. E como que foi esse processo de implantação? Eu sei que vocês começaram com um piloto, né, por um tempo com um piloto, e depois já começaram a trabalhar. Como que foi esse processo de implantação nas escolas? Nós pensamos assim, a gente acredita que tudo que é novo, né, qualquer projeto que você vai colocar na escola, ele tem que ser muito bem pensado, porque às vezes algum projeto, algum produto, alguma coisa que é muito bom, se ele não for bem, a logística dessa implantação não for bem feita, você acaba perdendo, você acaba, né, uma coisa que é boa acaba não tendo sucesso. Então, nós pensamos numa escola, e aí pensamos na escola que a gente teria a melhor logística, tanto interna quanto externa. Então, quais são os alunos que têm maior acesso à internet, aqueles alunos que os pais valorizam muito esse processo de tecnologia, e uma escola que tivesse um quadro interno também mais tecnológico, né, com um olhar mais diferenciado, em que a gente não perdesse tanto tempo no processo de formação dos profissionais que estariam trabalhando ali, até para a gente poder avaliar se realmente o problema, né, porque no processo de implantação você não sabe se o problema é o produto ou se o problema é o interno. É o interno, né? Então, nós resolvemos fazer nesse sentido. Então, escolhemos uma escola e fizemos 6 meses de um projeto piloto para poder verificar e acompanhar de forma mais individualizada. E o projeto foi, os coordenadores, os professores simplesmente amaram, né? E a gente percebeu, e aí foi muito interessante, porque nós começamos o projeto em agosto, e nós já tínhamos essa avaliação institucional finalzinho de setembro, comecinho de outubro. Então, a gente sabia que dificilmente a gente ia conseguir ver um resultado, mas foi muito interessante, porque nós conseguimos ver já no processo ali, apesar de ser 1 mês e meio praticamente de trabalho, a gente já conseguiu ver um processo, um progresso na resposta dos alunos ali. E a gente ouve muito, não só com a Primora, mas com qualquer outra solução que chega à escola, Simone, assim, né, como você mesma colocou agora há pouco, algo novo que veio a mais. É mais trabalho. Não vai dar para fazer. Isso teve, né, nas escolas? Teve, sempre tem, né? Porque a gente tem professor de todas as características, né? Agora, assim, o que é que nós fizemos para minimizar um pouquinho isso? Porque também essa era uma preocupação nossa. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi encantar as coordenadoras. As 3 coordenadoras que estariam envolvidas no projeto. Por quê? Porque se o coordenador ele se encanta, esse encantamento ele consegue passar para o professor. Né? Porque se o coordenador não está, é mais uma tarefa que nós temos que cumprir da mantenedora, né? Já chega com um ponto negativo. Então, a primeira coisa que nós fizemos, e aí eu tenho que dizer que vocês fizeram muito bem essa parte, né, desse encantamento da coordenação. Então, quando a coordenação se encantou, ela já começou a vender o peixe ali para o professor. E os professores também se encantaram. Então, antes de nós lançarmos como, né, uma tarefa, então, esse encantamento do professor, das coordenadoras, porque aí elas começaram a perceber, nossa, mas aí eu consigo resolver esse problema, nossa, mas isso aqui me resolve essa outra, né? Facilita a vida nesse outro. Só que, claro, a gente sabe que não é tudo um mar de rosas, né? Então, eu tenho professores e professores. Então, claro, os professores mais tecnológicos, eles já compraram de primeiro e já saíram fazendo. Enquanto que alguns a gente teve que trabalhar um pouquinho mais, mas de uma forma geral, nós não tivemos muitos problemas no sentido de, claro, nós colocamos algumas, depois que
houve esse encantamento, depois que eles perceberam, então nós colocamos algumas regras e alguns alvos mínimos básicos que a gente também iria exigir, que a gente iria cobrar, que a gente direcionar, iria... né? Planejar, direcionar. E como que vocês aliam o uso do Aprimora com o material didático? E aí, vocês que estão dando o nosso suporte para fazer isso. Tá. A gente tenta, né, auxiliá-los com essa indicação, né? Isso é interessante para vocês. Então, a gente sempre tem a possibilidade de integrar, orientando cada uma das redes, as escolas, com os conteúdos que estão no Aprimora e que também são trabalhados no conteúdo didático. São coisas comuns. E como a gente sempre comenta com vocês, o Aprimora não é uma coisa a mais. Ele é o conteúdo que você trabalha no material didático. É o conteúdo que você tem que trabalhar naquele ano. Independente, né, do nível ali que a gente tem as atividades. Mas é por isso que ele vem para agregar e não ser algo a mais. Não é um trabalho a mais que o professor vai dizer assim, eu tenho... Não, pelo contrário. Ou seja, dentro do conteúdo que ele está estudando, dentro do conteúdo que ele está trabalhando. Então, o Aprimora entra como atividades que vão realmente trabalhar a questão, o que é que meu aluno precisa saber? Não é só o conteúdo. É a mais, né? É de uma forma diferenciada. Por isso os descritores. O que é que meu aluno precisa apresentar no final desse processo de aprendizagem? Então, quando eu tenho essa visão, né, o que é que meu aluno precisa apresentar no final, então a gente entende que não é só o professor dar o conteúdo. Porque o conteúdo pode ser dado, mas não necessariamente que o aluno consiga a competência e a habilidade para aplicar aquele conteúdo da forma como a gente quer. Né, da forma efetiva, da forma que ele vai aplicar, inclusive, para a vida. Então, principalmente, né? Principalmente. Então, nesse requisito, é que o Aprimora nos ajuda. Por quê? Porque ele trabalha com os descritores. Ou seja, o que é que meu aluno... Não basta o meu aluno. E isso era uma coisa que a gente percebia muito nitidamente nas nossas avaliações internas, né? Todo professor trabalhava a questão de conversão de medidas. Centímetro, metro, enfim, todos trabalhavam. Mas quando chegava na avaliação, né, institucional, em que eu tinha um descritor trabalhando esse assunto, os nossos alunos iam mal. E eu falava, não é possível? Como assim? Todo professor trabalhou. Mas é a forma como a habilidade que o meu aluno precisa desenvolver para aplicar aquele conhecimento que o professor deu, de forma efetiva, de forma que contribua para a aplicação diária. Então, neste aspecto, o Aprimora, ele veio para somar e veio para facilitar. Então, quando o professor percebe isso, de que aquelas listas que ele faz, os próprios simulados os diagnósticos que colocam ali, quando ele percebe que aquilo ali faz com que o meu aluno, é a complementação do conteúdo que ele trabalhou em sala de aula. Então, ele trabalha a aplicação daquele conteúdo que o professor trabalhou. De uma forma gostosa, de uma forma que o aluno brinca, de uma forma... Por quê? Porque eu poderia fazer isso em forma de atividade, mas quantos exercícios eu precisaria fazer, dar para esse meu aluno e entre responder uma folhinha, que ele tem que ficar ali, escrevendo tal, e responder no tablet, em casa, no celular, tal, é óbvio que ele faz aquilo ali de uma forma impressionante, né, uma quantidade muito maior que ele responde do que, né, as próprias professoras disseram, né, se eu fosse dar uma atividade, né, ali um diagnóstico por semana para o meu aluno, seria um peso. Ao final ali do primeiro bimestre, ele já, de novo isso, né? Pelo contrário, ali ele faz aquele diagnóstico, já vem a lista de acordo com as dificuldades que ele teve e eles vão fazendo aquilo ali automático e vão respondendo. E é muito interessante que
quando nós implantamos, né, eu estava num dentista e uma das alunas me reconheceu. Ela falou, mãe, ela trabalha lá na rede. E aí, eu falei, eu trabalho na rede adventista. E aí a mãe, mais do que expressa, você é responsável por aquele Aprimora? Aí eu fiquei assustada, falei, tá, mas por que você está me dizendo isso? Porque aqui lá em casa é uma febre. Entra o aluno, a minha filha entra dentro de casa, já quer pegar o tablet, já quer pegar meu celular para poder responder o Aprimora, para poder competir lá com o ranking, para saber que está em primeiro lugar, em segundo e tal. Então foi uma resposta logo no comecinho, bem interessante que a gente teve. Aí você já matou algumas curiosidades minhas. Primeiro, o que a família, né, julga, qual é a avaliação da família em relação ao Aprimora. Então, com esse teu depoimento, a gente já sabe. Claro, porque assim, uma coisa como mãe. Meu filho chega em casa, ele tem ali uma folha de atividades para ele responder. Sei lá quantos exercícios. Ele começa a responder. É óbvio, gente, que a mãe a gente sabe, né? Ai, mãe, tô cansada, né? Acaba, e obviamente, como mãe, a gente acaba refletindo isso lá na escola, né? Dizendo, escuta, tá muita tarefa, tem muita atividade, ele não tá dando conta de fazer, né? Agora, quando a criança responde, em vez dela responder 5, 10 questões, ela responde sem perceber 30 através das listas ali e da análise de erros das coisas, e ela responde sem perceber. E de uma forma espontânea, de uma forma que ela nem percebe o tempo passar. Então, a reclamação minimizou, ou seja, eu potencializei o número de atividades, exercícios que esses meus alunos estão respondendo e diminui isso em tempo que ele não gosta, em tempo chato que ele acha, né? Então, vocês sentiram isso na pele nas escolas, Sim, né? Eu fiquei impressionada quando os primeiros relatórios que eu recebi, que eu tinha 100 e tantas mil exercícios respondidos, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Que legal. Não, tem alguma coisa errada, mas que a gente percebe por quê? Porque quando que eu conseguiria isso de forma tradicional, de forma no papel, de forma ali, não conseguiria. E aí a questão da gamificação, né? Exatamente. Porque aí o aluno está fazendo, e quanto mais ele vai resolvendo e vai acertando, ele vai pontuando, né? E aí ele tem uma boa colocação. E esse é o detalhe importante. Por quê? Porque hoje eu preciso pegar o perfil do meu aluno. Qual é o perfil desse meu aluno? Não é o perfil que vai ficar 1 hora em cima de um livro estudando, riscando, que é o perfil do bom aluno antigo. Sim. Né? Não é. Então eu tenho que pegar qual é o perfil dele e propor atividades que estimulem esse perfil dele, que ele alcance, que ele sempre esteja ultrapassando os seus potenciais dentro do perfil que ele tem. Só deixa eu ver uma coisinha aqui. Nós tivemos um probleminha no chat, pessoal. Então, caso alguém tenha enviado alguma pergunta, alguma contribuição, não nos chegou. Então, por favor, reencaminhe, tá? Que agora a gente conseguiu resolver isso. O pessoal que está me avisando, tá? Mas está muito bom nosso papo, Simone. Nossa, estou, assim, muito, muito, muito feliz com essas contribuições. Então, eu estive numa das unidades da rede adventista e tive o privilégio de conversar com alguns alunos e perceber esse encantamento que vocês, escola, né? Porque nós conhecemos o potencial do Aprimora. Entretanto, nós sabemos que esse potencial ele só é atingido com o trabalho que a escola desenvolve. Se a escola não fizer esse encantamento que a Simone vem comentando, se a escola não fizer um planejamento adequado para que esses alunos possam realmente resolver essas questões de uma forma não tão penosa, né, como você nos coloca, e ele se sinta à vontade, e que ele tenha vontade de fazer essas atividades, e que ele sinta essa recompensa pela gamificação, e que ele, por si só, consiga perceber que ele está avançando, né? Porque eu acredito que o aluno, ele consegue perceber né, as suas dificuldades e consegue perceber que ele está avançando com o auxílio
das questões, quando a gente trabalha as questões de tratamento do erro. E é muito interessante, porque até os pequenos conseguem perceber. Eles falam, pô, olha só, antes tinha muito mais questão, agora eu já tô no verdinho direto, né? Que eles conseguem. Que legal que é de uma forma indireta, né? Eles conseguem resolver essas situações e trilhar o seu caminho, que é isso que a gente mais prima na educação, né? Que o aluno por si só ganhe asas e avance, né? Por si só. Beleza. Deixa eu ver mais uma coisinha que eu gostaria de perguntar para você. Como tem sido para vocês essa experiência internamente em relação às outras redes? Por exemplo, nós aqui temos o Aprimora implementado na Rede Sul. Né? Nós pretendemos atingir outras redes. Vocês conseguem conversar, conseguem ver uma possibilidade nessas outras redes? Eles têm vontade, anseios, eu quero conhecer isso? Sim, principalmente porque quando você começa a pegar resultados, então, claro, todo mundo fala, tá, o que eles estão fazendo que estão melhorando os resultados, o que eles estão fazendo que estão... E aí começa a perguntar, né? Por quê? Por quê? O que está dando certo? O que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu que deu certo? O que aconteceu que vocês aumentaram? Por exemplo, eu tenho uma das escolas minhas que, no ano passado, ela cresceu 12% no resultado da avaliação interna nossa. Então, é óbvio que desperta atenção. Né? O que está fazendo? O que aconteceu? Então, neste sentido, a gente tem tido várias outras mantenedoras que têm entrado em contato, né? Escuta, o que vocês estão fazendo? Como é que aconteceu isso? Então, a gente tem compartilhado isso. No fundo, internamente, a gente consegue perceber muito mais. Para o externo, acaba sendo a primeira medida a questão do resultado. Ótimo. E o ano passado, vocês desenvolveram alguns diagnósticos. Isso. Né? Como foi essa experiência? O que vocês... Foi muito interessante, porque assim, todos os anos a gente já fazia, que a gente chamava de simulados. A gente já fazia para quê? Para que o aluno ele chegue no momento de uma avaliação, principalmente uma avaliação diferenciada, ele não se perca no formato, ele não se perca no tempo, né? Que ele perceba que aquilo ali faz parte do dia a dia dele. Então a gente já estava acostumado a fazer isso, mas a gente fazia isso no papel. Quando eu pegava o resultado desse diagnóstico, desse simulado, aí vinha o X da questão. Porque eu consigo identificar aluninho A, tanto. Aluninho B tem tantas e tantas dificuldades. Aluninho C, tais e tais dificuldades. Só que, quando a gente pensa no todo, tem uma professora, seus 25 aluninhos lá, cada um com uma dificuldade diferente, é óbvio que ela ia trabalhar de forma coletiva. As principais dificuldades da turma, as principais dificuldades individuais, propunha, às vezes, algumas atividades, mas a gente sabe que no dia a dia isso é difícil de acontecer, porque ele fica única e exclusivamente na responsabilidade do professor. Então, com o Aprimora, ele resolveu uma demanda, ele facilitou a vida do professor, porque nós pensamos um simulado, né, trabalhamos juntamente com vocês aqui na distribuição de quais os descritores que nós iríamos trabalhar e fizemos o simulado, o diagnóstico. Quando terminou o diagnóstico, automaticamente já vem as listas prontas das dificuldades individualizadas dos alunos. Então, o meu aluninho A, que tinha tais dificuldades, já vieram as atividades para ele resolver dentro daquelas dificuldades, que era diferente do B, que era diferente do C, e assim sucessivamente. Então, o que nós percebemos é que nós conseguimos, através desses diagnósticos, nós conseguimos homogeneizar a turma de uma forma muito rápida e de uma forma interessante, de uma forma que o aluno não se sente, traz esse aluno em período no contraturno para fazer um reforço ou para trabalharmos essas dificuldades do aluno.
Isso automaticamente ele já fazia, ou na aula de informática que tinha, ou mesmo como tarefa para casa, que ele já conseguia fazer. Então, nós conseguimos, num tempo muito pequeno, ter um nivelamento muito mais homogêneo do que a gente conseguiria fazer só através da professora. Um outro ponto que a gente comentou muito na nossa webinar anterior, sobre a otimização do trabalho do professor. Exatamente. Né? O Aprimora, ele otimiza o trabalho do professor, e um dos pontos da otimização é permitir com que esse professor fique mais próximo daquele aluno que tem essa necessidade. Exatamente. Né? Então, tanto que num dos colégios, que foi o colégio que nós fizemos o projeto piloto, que eles estão até o 9º ano, hoje eles já estão fazendo o processo de superação, né, que é o processo de recuperação, que a gente chama de superação, através do Aprimora. Então, dentro de português e matemática, os professores já fazem o processo de superação. Por quê? Vamos fazer um reforço. Tá, o reforço, o professor vai dar aula geral para a turma toda. Agora não. Então, o professor até está ali disponível para tirar, mas o que o aluno está estudando e o que o aluno está refazendo, ele é individual. Dele, né? Exatamente. É a necessidade dele, não é a necessidade do outro. Isso. Voltamos à questão da personalização, né? Que é muito, muito, muito importante. E um outro ponto que você comentou e que nós já também salientamos, que é a questão dessa possibilidade das diferentes trilhas, né? Sim. E o professor, como que ele aplica isso? Você comentou, nós trabalhamos no laboratório de informática e damos tarefa de casa. Então, e na própria aula do professor. Na própria aula do professor. Porque nós temos dispositivos móveis. Nas nossas unidades nós temos os tablets. Então, esses tablets são levados para a sala de aula e uma semana dentro da aula de português, eles utilizam através do tablet. Então, o Aprimora entra aí também, né? O português ou matemática, o Aprimora entra aí. Então, ele utiliza dentro da sala de aula, através dos dispositivos móveis, o reforço também a gente acaba utilizando e também como tarefa para casa. A flexibilidade. A flexibilidade Bom, e eu gostaria só assim, né? Nós já estamos aí com o nosso tempo esgotando, um papo bem gostoso, né? Eu queria que você queria, além de todas essas contribuições que você nos deixou aqui, enriquecedoras, né? E despertadoras de vontade de querer fazer mais e ideias, né? Eu acho que isso é mais importante. Às vezes a escola trabalha de um jeito, mas saber como está dando certo também em outras instituições, a gente pode melhorar ainda mais o nosso trabalho. O que você gostaria de deixar como um recado, como uma dica a mais para essas escolas que já utilizam a Aprimora? Antes de responder isso, eu gostaria de reforçar assim, para nós, o processo de implantação foi muito fácil devido ao sistema de capacitação que vocês fazem. Então, o consultor, né, que atende nós, é fantástico, porque eu tenho uma unidade, né, e agora eu estou dizendo enquanto rede, eu tenho 9 escolas. Então, enquanto uma escola tem uma dificuldade no processo de implantação, outra tem outro. Então, eu não posso aguardar só os momentos de capacitações gerais para poder trabalhar isso. Então, esse trabalho do consultor lá na escola, com a formação, então eu tinha momentos da minha reunião pedagógica semanal com a professora, que o capacitador estava ali e já custava, a professora já fazia ali, tirava suas dúvidas, entrava, via o que estava acontecendo, o que não estava. Então, isso foi muito bom para o nosso processo de implantação. Então, só queria, né, comentar isso, que foi muito interessante. E com relação à dica, eu diria assim, nós precisamos hoje trabalhar algumas coisas na educação. Então, a primeira coisa, nós precisamos inovar. A educação, a gente sabe, a gente continua reproduzindo um modelo há muito tempo. E o perfil do meu aluno, o perfil da família não é o mesmo de 5 anos atrás. Então, a gente precisa inovar.
Então, metodologias ativas, metodologias que trabalhem esse novo perfil do meu educando, para que o aluno ele tem que continuar a ter prazer em aprender. A aprendizagem, ela passa obrigatoriamente pelo prazer. Se aquilo não é gostoso, se aquilo é chato, eu entendo que aprender é chato, aprender não é gostoso. E no momento em que eu corto, né, e que eu, né, como eu vou dizer assim, eu acabo com a vontade que meu aluno tem de aprender, o gosto que ele tem, o prazer que ele tem de aprender, eu estou limitando aquele aprendente, vamos dizer assim. Então, a responsabilidade que nós, professores exatamente, e muito escolas, grande. temos em nossas mãos é muito grande, né? Então, não podemos, né? Como eu também coloco nessa outra webinar, eu só estou tentando fazer alguns ganchos para vocês verem o quão é importante a gente estar nessa sintonia. Que, infelizmente, nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo. Né? Eu costumo dizer assim, eu não posso continuar eu brinco, né, no cuspe, no giz, né, que é a fala e o giz não dá, hoje é canetão, mas enfim, não dá para eu manter esse modelo. Ou então você proibir os alunos de adentrar em sala com os seus smartphones. Nós temos que fazer uso desses recursos que eles trazem. Porque eu costumo perguntar, né? Nós, adultos hoje, que não somos uma geração tecnológica, né, não nascemos nisso, a gente usa agenda? Não mais, quase né? não mais, né? Um ou outro, mas a gente também, imagina ele. Então a gente precisa entrar nesse perfil de atender a necessidade de acordo com o perfil do aluno. Esse é um detalhe. E outra coisa que a gente precisa fazer, eu costumo dizer que o professor vai entrar em extinção mais do que o jacaré de papo amarelo, né? Porque hoje a demanda em cima do professor é muito grande. O professor hoje, a escola hoje assume um papel que é da família, que é outro, e acaba se esperando isso para a escola. Então, otimizar o trabalho do professor, facilitar a vida do professor, né? Tanto na questão de planejamento, quanto na questão de elaboração de aula, na questão de proposta de atividades. Então, quanto mais eu fizer isso, mais eu estou cuidando desse meu professor e facilitando a vida dele, porque hoje ele está tendo que ter. Antigamente ele só trabalhava com montar a aulinha dele, montar os exemplos ali. Hoje não, hoje a demanda do professor é muito maior, então a gente precisa cuidar disso também. E a gente sabe da realidade do professor, que não é mais 20 horas, né? Não é mais 20 horas. Então a gente... isso também a gente coloca na nossa outra apresentação, que então, o Aprimora ele também ajuda nesse processo. Né? Tenho 500 turmas, tenho um trabalho, né, de um tempo mais como é que eu vou individualizar isso? Né? E como professor, eu tenho a obrigação, né, como educador, eu tenho a obrigação de não fechar meus olhos. Exatamente. Isso é muito importante. Nós, como que educadores, trabalha a frustração, porque o professor acaba se sentindo frustrado. Sim, né? Ou seja, ele não consegue atender, é muita coisa. Né? E nós temos lá 30, 40 indivíduos, cada um com a sua particularidade. Exatamente. Então, se a gente tem uma ferramenta que possibilita isso, vamos usar. Simone, muito obrigada. Prazer, foi muito bom mesmo. Eu que agradeço. Espero contar com você em outros, e assim como outras pessoas também, outros colegas nossos que estão nas escolas e que queiram dar os seus depoimentos. Isso é muito importante, não só para nós melhorarmos o produto, mas também para nós podermos compartilhar com os nossos colegas, com os nossos parceiros que utilizam o Aprimora, tá? Trocar experiências entre escolas, entre redes, sempre é muito bem-vindo. Então, nós estamos sempre abertos para recebê-los e estamos aí à disposição. Nós temos aqui duas questões. Acho que o Neto nos questiona sobre o trabalho, ele trabalha em uma instituição de ensino profissionalizante, técnico superior EAD, e que estão pensando em implementar o Aprimora, né? Então, ele quer conhecer um pouco mais do Aprimora. Então, vamos fazer assim, Neto. No final da nossa apresentação, vocês têm uma avaliação, que eu gostaria que todos participassem, preenchessem essa avaliação,
E, ao final dessa avaliação, vocês têm um link onde vocês conhecem um pouco mais do Aprimora e entram em contato direto conosco. E aí a gente conversa pessoalmente, tá, Neto? Pode ser assim? E a Débora, tá? Ela vem perguntando, Simone, como envolver a família no Aprimora. Nós fizemos, quando nós começamos o projeto piloto, nós fizemos uma reunião com os pais, especificamente para trabalhar o Aprimora. Então, trabalhamos, tem os vídeos institucionais, né, que falam um pouquinho do Aprimora. Então, nós trabalhamos apresentamos para os pais, dizendo a proposta, a importância da proposta, o que é que nós estaríamos fazendo e como é que a família estaria. Então, quando a criança fosse para casa, porque, por exemplo, no começo da implantação, a senha do aluno, ele requer uma logística, que senão a escola começa a ter só reclamações, porque não entrou, não funcionou. Então, a gente já preparou a família assim, ó, pode ser que esse problema vocês tenham, mas isso aqui vai ser solucionado assim, assim, assim. Que interessante. Converse isso. Vocês trabalharam talvez uma situação-problema. Isso, né? antecipando, né? Porque isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que o aluno tem uma senha, essa senha individual, não é uma senha que o aluno põe, normalmente é uma senha grande. Então, de acordo com o cadastro de cada aluno dentro da escola. O que nós fizemos? Cada um, mas nessa reunião nós já dissemos para os pais o que é que ia acontecer. Então, que na agenda do aluno estaria ali colado o código de acesso, que ele entraria. Se ele não entrasse, o que é que nós faríamos e tal. Então, a gente trabalhou um pouquinho nessa antecipação e vendemos o mesmo encantamento que a gente tinha, a gente tentou encantar o pai. E foi muito interessante, por quê? Porque em alguns casos os pais se encantaram mais até do que o aluno, e aí eles começaram a cobrar. Escuta, essa semana não veio tarefa. Né? Então aí a gente começou a perceber que quando o pai percebe a importância daquilo, mas é muito importante explicar para a família o que é, porque muitos pais não entendem como um trabalho a mais para o pai. Então, quando o pai entende a extensão daquilo ali, é gostoso porque aí ele entra junto. Claro, não é tudo, porque eu também tenho que pensar que eu tenho alunos ali com dificuldades da logística, de acessar, tá com dificuldade na internet, de repente, em casa. Então, a gente tem que prever, como escola, a gente tem que prever isso também, né, de que algumas atividades, algumas coisas, elas têm que ficar num tempo maior e que, às vezes, eu tenho que dar a oportunidade da criança fazer na escola quando não é possível fazer em casa, porque senão também acaba sendo um tiro no nosso pé. Então, mas esse envolvimento de explicar para a família a importância do projeto, a extensão do projeto, isso é fundamental. Porque aí é dessa forma que a família acaba nos ajudando. E é um trabalho conjunto, né? A gente não tem como fazer um trabalho separado. E parabéns, né, por vocês estarem sempre muito preocupados em manter essa família dentro da escola. A gente percebe isso quando a gente visita as escolas de vocês. E é por isso que o resultado também dá certo, né, Simone? Quando você envolve a família com todo esse processo da descoberta, da aprendizagem do aluno, né? Não podemos fazer isso na escola e deixar isso separado da família. Sim, tem que ser uma coisa junto. É isso, pessoal. Mais alguém gostaria de contribuir, perguntar? Não? Neto, aguardamos, então, as tuas dúvidas, os teus questionamentos para conhecer melhor. Estamos à disposição para mostrar e agendar um momento para apresentar para vocês e para os teus gestores, ok? Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram. Obrigada, Simone, mais uma vez. Tá? Até a próxima. Semana que vem, dia 28, temos mais uma webinar conversando sobre os detalhes dos resultados, né? A análise dos resultados, tá? Não percam. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.